Trânsito seguro, tecnologia, valorização dos motoristas, operações rentáveis. Seja bem-vindo à temporada 2025 do MSCast, o podcast oficial do Mobilidade Segura Experience. Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MSCast, o podcast oficial do evento Mobilidade Segura Experience, que acontece em setembro aqui em Nova Odessa, na Ambipar. E agora a gente está aqui com o presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Parabéns Paulo. aí e um abraço aí a todos que estão nos assistindo. Paulo Guimarães, a gente tem falado aqui no nosso podcast que o assunto segurança viária é um assunto que interessa toda a sociedade. Não somente os embarcadores, os transportadores de carga, que muitas vezes o pessoal pensa que é um assunto técnico, que tem a ver com a operação do transporte de cargas ou de passageiros, mas é uma coisa que concerne a vida de todos nós, né? Como é que anda a segurança viária no Brasil? Está melhorando, né? A gente passou de 47 mil para 30 mil mortes, ainda é quase um Vietnã por ano, né? Então, vou trazer alguns dados que retratam um pouquinho esse cenário, né, que você colocou aí para a gente. Então, primeiro, quando a gente fala de mortes no trânsito, a gente está vivendo uma segunda década mundial de ações pela segurança no trânsito. O Brasil está ali até pelo seu tamanho, quantidade de população que a gente tem, está ali sempre entre os 3, 4 países que mais matam no mundo. Quando a gente olha para as duas décadas, que começou em 2011 e vai terminar em 2030, na primeira década a gente teve uma redução do número de mortos, né? A gente chegou a um patamar aí de 30 mil, só que a partir de 2020 isso começou a subir. A gente tem uma meta para cumprir, então a nossa meta do Brasil é chegar a 2030 com no máximo 16 mil mortes no trânsito, só que pelas projeções e por esse cenário de crescimento, a gente deve chegar a 42 mil se nada for feito. Por que subiu? A gente teve ali um efeito pandemia em 2020, né? Então a pandemia modificou a forma de deslocamento das pessoas. Com isso, nos últimos 10 anos, a gente teve uma redução de 44% do número de passageiros transportados no transporte público. Sim. E um aumento de 30% na frota de motocicletas, que é um veículo por si só frágil. E além do crescimento da frota de motocicletas, houve um crescimento na exposição dos motociclistas. Então, o que é isso? A gente tem, além do crescimento da frota, a frota sendo mais utilizada. Então, o volume de viagens de motocicleta subiu mais que 30%, porque além de subir a frota, tem mais gente usando. E o excesso de velocidade tem se configurado como principal fator de risco. Então, eu tenho mais gente exposta na rua e exposta a mais riscos, que é a questão da velocidade. A pressão da entrega. A pressão da entrega, a própria falta de cuidado. Porque hoje a gente tem veículos seguros, né? Airbag obrigatório, ABS obrigatório, já há mais de 10 anos, barra de proteção lateral. Os nossos veículos são mais seguros. Só que o excesso de velocidade, ele é protegido para o condutor que está nesse veículo mais seguro. Um caminhão, um ônibus. A motocicleta não. Então a gente tem um aumento desse fator de risco, velocidade, um aumento da exposição desses mais frágeis, que são mais vulneráveis. Então, é uma mistura que está levando para esse aumento do número total de mortes. Entendi. E a questão do motofrete é muito sensível, né? Porque é um segmento de entrada de muita gente que, às vezes, está na informalidade e precisa de trabalho, e, muitas vezes, um trabalho precarizado, né? Existem algumas entidades que trabalham o treinamento do pessoal da motocicleta, mas por essa questão deles serem muito numerosos, acaba tendo essa pecha de ser um segmento perigoso. Até pouco tempo atrás, a gente tinha, em média, quase 2 óbitos por dia na cidade de São Paulo, né? Não deixa de ser uma inovação, porque a forma de prestação de serviço ela foi inovadora, porque tem um componente tecnológico, dá mais escala para o que é feito. O aplicativo, né? O aplicativo. E, ao mesmo tempo, né, como é uma atividade que ela se traduz minuto em dinheiro para o entregador, até quando você tem uma oferta, então existe um gargalo de treinamento, mas até onde você tem oferta de treinamentos, é difícil você capturar esse motociclista para participar do treinamento. Sim. E
aliado a isso, você ainda tem um debate muito grande sobre a regularidade desse tipo de atividade. Podemos pegar o exemplo da própria cidade de São Paulo, que está agora na justiça discutindo se libera ou não o táxi, o mototáxi. Então, existe aquela corrente que fala, não dá para liberar, porque vai aumentar o número de mortes. Isso não deixa de ser uma verdade, mas, por outro lado, a vertente que defende a regulamentação diz, olha, com a regulamentação você consegue colocar regra e trazer esses caras para a formalidade com algum critério de segurança que hoje não tem. Que já acontece. Que já acontece, exatamente. Já existe uma demanda social para esse tipo de transporte. É verdade. Ô Paulo, mas a segurança viária no Brasil tem amadurecido, de certa forma. A gente vê aí nas últimas décadas leis que foram sendo implementadas e que não viraram letra morta. Estou falando de cinto de segurança, que lá nos anos 90, 80, 90, era uma coisa que ninguém utilizava. Hoje virou uma regra e muita gente utiliza. Eu diria que mais de 90% das pessoas, né? Isso é um fator de salvar vidas. Tem a questão da lei seca, né? Que em 2008 foi implementada e que também inibe muito esse comportamento. E a questão dos equipamentos, como você diz, da legislação. Hoje a gente tem o Latin NCAP, tem carros, caminhões, vans e ônibus mais seguros. Tudo isso contribui para que a gente tenha um trânsito com mais paz. Olha, quando a gente olha para a legislação de trânsito, tem um item que, perante a comunidade internacional, o Brasil é deficiente. Então, você citou muito bem aí. Cinto obrigatório, capacete, cadeirinha, o cinto de segurança, a lei seca, a legislação sobre álcool, tudo isso funciona bem no Brasil. Exame toxicológico. O exame toxicológico hoje para os motoristas profissionais. A gestão da velocidade é um fator que quando a gente faz uma avaliação do ponto de vista internacional, é onde a gente tem uma deficiência. Tá? A nossa legislação de velocidade e as regras de fiscalização são muito frágeis. Onde está o problema? Apesar de a gente ter todo esse outro arcabouço legal muito bem estruturado, a gente tem dificuldade na aplicação da lei. Então, o Brasil ele tem uma boa lei, mas não tem uma boa aplicação da lei. E aonde mora isso? Um pouco é na nossa cultura. A gente tem dificuldade de avançar com algumas pautas de segurança, a velocidade, gestão da velocidade, por exemplo, porque culturalmente a gente não entende ainda o trânsito como algo perigoso para nós, né? Um exemplo disso, a gente fez um levantamento no final do ano passado, 73% dos municípios brasileiros, o trânsito mata mais que arma de fogo. Nossa. E o ano passado teve eleição, se discutiu muito sobre segurança pública, apesar de não ser um assunto diretamente afeto ao prefeito, mas ninguém falou de segurança viária, que é uma responsabilidade principal dos prefeitos. E é um tema impopular, digamos assim. É um tema impopular pela falta de informação que as pessoas têm, né? Eu costumo dizer que a gente não tem deficiência de percepção de risco. A gente tem deficiência de percepção de risco no trânsito. Entendi. Isso é o que leva, por exemplo, uma mãe que acabou de ter o seu filho, né, ficar toda preocupada com a vacina do filho e levar esse filho para tomar vacina, transportando ele nos braços no banco da frente. É verdade. Então, olha o risco que ela está gerando para essa criança, expondo essa criança sem perceber, né, preocupada com a vacina. É legítimo, né, a vacina tem que se preocupar, mas o transporte dessa criança é tão perigoso quanto ela ficar sem vacina. Não é à toa que, se a gente fizer um recorte entre 5 e 14 anos, nessa faixa etária, o trânsito é o que mais mata essas crianças. Então, realmente, é uma percepção de risco que a gente precisa evoluir, e a informação, a comunicação, podcast como esse, para a gente levar a informação para a sociedade, é muito importante para mudar um pouquinho essa forma de enxergar as coisas. Ô Paulo, hoje a gente está aqui num encontro muito especial. Eu queria que você comentasse a importância que tem um fórum como esse, um evento como o Mobilidade Segura Experience, para que a gente tenha maior conscientização e, mais do que isso, queria saber se você detectou aqui uma vontade maior das empresas, transportadoras e embarcadoras nas questões da segurança viária e se a gente tem uma boa onda aí para frente para que colhamos bons frutos. Acho que o evento tem sido um marco para o setor. Eu acho que é muito legal você reunir vários players, né, os prestadores de serviço, as transportadoras, os embarcadores, todos esses discutindo a partir de cases, né, falando de segurança, de sustentabilidade e da tecnologia para poder conectar tudo isso. Então, a essência do evento é essa. Ele está muito baseado em cases, né? Então a gente está vendo aí ao longo dos painéis a apresentação de cases, e o que a gente tem notado é que cada vez mais esse mercado tem incorporado
a questão da segurança viária em todas as suas verticais. Então, o que é isso, por exemplo? A gente teve um exemplo ali no primeiro painel, que foi um painel dos embarcadores, falando o seguinte: a gente tem uma régua muito alta de rigor com relação à segurança para o transporte pesado. A gente transporta combustíveis e tal, aquela coisa toda. Mas as pessoas estão morrendo na nossa frota leve, os nossos vendedores, representantes de venda. Então, esse olhar está sendo ampliado. E por 2 motivos. Primeiro, responsabilidade social. Mas, mais do que a responsabilidade social, o empresário está sentindo na pele o prejuízo financeiro e de imagem que a insegurança viária pode causar para uma empresa. Então, sim, eu tenho enxergado todo esse movimento, a ampliação desse olhar para a segurança viária, e partindo de um mercado que, essencialmente, vive disso, né? Vive de sobreviver e transportar bem e transportar com segurança para continuar transportando. Como que o Observatório enxerga a formação dos nossos condutores hoje no Brasil? A gente tem uma frase lá que a gente usa muito no Observatório: hoje a gente tem uma fábrica de pregos tortos. Né? O que é isso? Uma má formação, depois para a gente corrigir, quem já tentou desentortar um prego sabe que ele nunca vai ficar retinho de novo. Não. Então, a nossa formação de condutores ela é muito deficiente. Hoje, a gente tem um processo que ele adestra as pessoas a passarem numa prova, que ele olha para, no máximo, conhecimento e habilidade, conhecimento teórico e habilidade prática, e ele deixa de lado 2 outros elementos que são muito importantes para um condutor seguro, que é a percepção de risco, isso que a gente comentou aqui, de você conseguir identificar os riscos no dia a dia, e o desenvolvimento da autoavaliação, né, de você tomar a decisão. Um exemplo que eu costumo dar para poder exemplificar qual é o condutor que a gente gostaria de ter a partir de um processo estruturado. O João saiu com os amigos, foi numa balada à noite, todo mundo bebeu, mas ele era o motorista da vez, ele não bebeu. Só que ele passou o dia inteiro trabalhando, ele saiu com os amigos, e na hora de levar todo mundo para casa, ele pegou uma rodovia que tem a velocidade regulamentada de 110 km por hora. Está chovendo, ele está cansado, ele trabalhou o dia inteiro, ele foi na balada. Qual a velocidade máxima que ele tem que praticar? Num processo como o de hoje, a resposta lá na provinha teórica vai ser 110 km por hora, porque é o que está na placa. E não é isso que a gente espera. Então, o nosso processo precisa ser requalificado, ele precisa ser reestruturado, tendo como ponto central esse condutor que a gente precisa, e a ferramenta para produzir esse condutor tem que ser um currículo estruturado. Então, é isso que a gente defende para um novo processo de formação. Isso diz muito, por exemplo, no meu dia a dia, como jornalista especializado em transportes, eu testo veículos, todos os veículos comerciais que são lançados no Brasil, eu tenho a oportunidade de testar. Eu sou habilitado com a categoria D, mas quando me falam, olha, Léo, pega esse caminhão e faz esse trecho na rodovia, eu falo não. Por quê? Eu posso ser habilitado, mas eu não sou treinado. Né? Então, só o fato de você ter uma licença, inclusive em inglês é license, né? Uma autorização para dirigir, não te habilita, de fato, a operar um caminhão num ambiente em que tem N outros fatores acontecendo, que fogem ao nosso controle. Então, assim, acho que precisa ser algo mais voltado para treinamento e conscientização do que apenas tirar um documento e cumprir um rito, né? É isso aí, exatamente. O documento, ele não é uma licença para você sair por aí dirigindo. É um atestado, né, ou deveria ser um atestado de que você tem capacidade de preservar a sua própria segurança e a segurança dos demais, de conviver. E é o que a gente ensina um pouco para as crianças, quando a gente fala de educação para o trânsito nas escolas. É desenvolver conceito de cidadania. A gente precisa ensinar para as crianças compartilhamento de espaço público, respeito a regras, respeito ao próximo, ensinar que toda ação tem uma reação e uma consequência. Então, isso a gente leva para o trânsito. Então, é isso que a gente precisa ter no final do processo. Um atestado, um certificado de que eu cumpro com esses requisitos, que são comportamentais acima de tudo. Esperamos que essa semente que está sendo plantada hoje, já na sua segunda edição, traga bons frutos. E eu conversei aqui com o Paulo Guimarães, que é o presidente do Observatório Nacional da Segurança Viária, e eu te agradeço muito por conversar com a gente aqui, direto do nosso evento sobre mobilidade segura. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, e estamos sempre à disposição aqui para falar de um assunto que é tão importante para todos nós e para a sociedade. Muito obrigado a você que está assistindo a gente aqui no MScast, o podcast exclusivo e oficial
do evento Mobilidade Segura Experience. E eu espero você no próximo episódio. Aí não vai embora sem deixar o seu like e também sem ativar o sininho e as notificações para você receber todo o nosso conteúdo. Até a próxima. Valeu, pessoal.